Eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Eu estava pensando, qual é o segredo na vida de José, de um homem que sofreu tanto, que sofreu traição, calúnia, situações tão adversas, distanciamento da sua família, da sua cultura, da sua terra. Como este homem pôde ser tão bem-sucedido, tão vencedor? Como é que ele pôde superar situações tão drásticas, tão dolorosas, que com certeza ele tinha tudo para ser um homem revoltado, um homem frustrado, um homem traumatizado, uma pessoa completamente desacreditada em si próprio, em Deus e nos homens. Por que este homem foi tão bem sucedido? E meditando na palavra de Deus, quando José, depois de superar todas as dores da sua vida, e depois de casar e ter seus 2 filhos, o nome que ele deu aos seus 2 filhos, me trouxe estas informações ao coração. No capítulo 41 de Gênesis, versículos 50 a 52, está assim escrito: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés. E veja o significado do nome. Na verdade, quando ele dá o nome de Manassés ao seu filho, ele está dizendo exatamente a capacidade que Deus lhe deu. Porque o nome Manassés, ele está dizendo, significa Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ou seja, do meu sofrimento, do meu passado, das minhas dores. Deus me deu condição de curar-me. Deus me deu condição de esquecer. Deus me deu condição de não ficar lembrando, amargurando. Então, a primeira lição que Deus me ensinou com este versículo é que o que fez José chegar muito longe e superar o que ele superou e chegar aonde ele chegou, é que José nos deixa a lição de que toda pessoa que não alimenta mágoas, que não alimenta ódio, que não guarda ressentimentos, que não fica amargurando os acontecimentos, as traições, as palavras, as circunstâncias, aquilo que as pessoas fazem aos outros, que lhe fere, que lhe prejudica profundamente. Toda pessoa que é capaz de perdoar, que é capaz de relevar, que é capaz de olhar para frente, de acreditar em Deus, no futuro, ele vai muito longe. Veja, a primeira lição que José nos ensina é exatamente: não alimente ressentimentos, não alimente ódio, não alimente mágoa. Se você for uma pessoa que deseja chegar muito longe, você precisa sentir a dor, amargar a dor, mas depois levantar-se, erguer-se, superar-se, olhar para frente e entender que não vale a pena ficar preso a quem te magoou, ficar preso ao acontecimento que te amargou. Veja, José foi capaz de pensar, José foi capaz de entender o controle do plano de Deus, a soberania de Deus. Perceba que quando seus irmãos jogaram ele na cisterna e o ameaçaram de matá-lo, e depois desistiram de matá-lo, mas venderam ele a uma caravana de ismaelitas, que esta caravana o vende para o Egito. Então, a cisterna para a vida de José, a venda para a caravana de ismaelita, na verdade significou livramento. Porque se José não fosse vendido, José seria morto. Então, não fique angustiado, amargurado. Às vezes Deus está permitindo, muitas vezes, uma situação de traição, até de quem está muito próximo, está distanciando você, às vezes, de pessoas e de lugares, de setores geográficos da tua vida. Deus está permitindo você sair deste lugar, simplesmente para que você não morra. Não fique triste por este distanciamento que Deus está permitindo na tua vida. É um grande livramento de Deus. Como também, quando José estava na casa, quando a esposa de Potifar o tenta, e ele não cede à tentação, e ela de repente o calunia, dizendo que ele tentou abusá-la.
e ele foi para o cárcere, também foi um livramento, foi uma permissão de Deus. Porque se ele não fosse para o cárcere, José precisaria ainda entrar naquela casa várias vezes e ser tentado várias vezes. O homem muitas vezes tem momentos que vive fraquezas e Deus quis livrá-lo. Deus protegeu José no cárcere. Então, Deus protegeu José no Egito, sendo vendido para o Egito. Deus protegeu José no cárcere para livrá-lo de uma queda possível com a esposa de Potifar. E olha, ele também nos ensina o seguinte: ele não se desestruturou emocionalmente. Tem pessoas que não têm capacidade de sofrer nada. Qualquer sofrimento, qualquer tribulação, qualquer acontecimento que não esteja de conformidade com aquilo que você pensou a seu respeito. Quantas pessoas que não têm a menor estrutura de sofrer, que não têm a menor estrutura de passar por tribulações, por provações, por resultados não esperados. Seja forte, confia no Senhor. José nos dá esta lição. Ele não se desestruturou, nem emocionalmente, nem espiritualmente. Veja que mesmo lá no cárcere, mas a comunhão com Deus se intensificou. A intimidade com Deus permaneceu. Ele não se revoltou. Ele não se tornou uma pessoa amargurada, revoltada, desestimulada. Não. Dentro do cárcere, Deus continuou sendo com ele e ele continuou esperando na providência de Deus. E sabe outra lição que ele nos deixa? Por isso que ele diz: o nome do meu primeiro filho será Manassés, porque Deus me fez esquecer de todos os trabalhos, das minhas angústias, das minhas amarguras, das traições que me fizeram. Deus me deu estrutura para perdoar, para olhar para frente, para confiar no Senhor, para entender que não é a mão do homem que decide a minha história está na mão de Deus. É Deus que fecha e ninguém abre, é Deus que abre e ninguém fecha. A tua vida está nas mãos do Senhor. Quem decide, quem define, quem dá o resultado final, não importa o que as pessoas vão dizer de você ou fazer com você. O importante é que quem vai dar o resultado final da tua história é o Senhor. Não importa se você tem que passar por traições, por cova de leões, por cisternas de fogo, por ameaças, por desprezo, por deserto, não importa. Você pode passar por tudo isso, mas no final, Deus dará o resultado. E José entendeu isso, que todo sonhador é testado. Os seus sonhos, os anelos do teu coração, as ambições da tua alma, aonde você quer chegar e aquilo que Deus derramou no teu coração, pode ter certeza, você irá passar por profundos testes, por testes dificílimos. Mas é como ele disse, o nome do seu segundo filho, ele disse: o segundo se chamará Efraim, pois Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Onde muita gente tem morrido, onde muita gente tem ficado prostrado, onde muita gente tem desistido, você vai viver, você vai crescer, você vai superar e você vai fazer uma história que vai servir de testemunho. Deus te abençoe. Eu acredito em você. Deus é contigo. Em nome de Jesus.